Olá, Olá. bom dia! Bom dia, Bom dia! Nós temos aqui Abraão. João Guilherme, Sim, nós estamos na aula número 3 dos juniores. Juniores. A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Vocês estão bem? Já vai comentando, botando os comentários aí no chat da live. Sim, vai colocando aí o que vocês estão sentindo nessa manhã da parte de Deus, aí depois de vocês já terem estudado essa lição. Qual é o tema da lição de hoje, João? O profeta da restauração de Israel. Exato. Quem é esse profeta, Abraão? Quem será que é esse profeta que nós estamos estudando hoje? Será que eles já sabem? Então vão colocando aí. Coloque aí nos comentários aí. Qual é o nome do profeta que nós estamos estudando hoje? Já deve ter estudado sobre ele, já estão sabendo sim. Em nome de Sim, Jesus, né? sim. Então hoje é a nossa aula número 3 da revista A História dos Profetas. Que legal, né? Nós já estudamos aí o profeta Isaías, Jeremias e agora o profeta Ezequiel. Quem respondeu Ezequiel? Parabéns. E o que significa o nome do Ezequiel, Abraão? Qual o significado do nome dele? Eu quero saber o que significa Ezequiel. Ezequiel significa Deus te fortalece ou Deus te fortalecerá. Deus te Que fortalece, nome Deus te bonito. fortalecerá? Sim, Vou anotar aqui, ó. Deus. Será que eles sabiam? eu acho que sim, né? Eles são alunos nota 10. Eles são sim. Sim, Glória a Deus. aleluia. Tá aí, ó. E vamos já dar boas-vindas também para os nossos visitantes. Boas-vindas, visitantes. Sejam muito bem-vindos, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos. Sim, com seus vizinhos, com seus colegas Seus de escola, parentes. seus parentes. Exato. Porque a nossa aula de hoje já começou. Já Prepara a começou. revista, a Bíblia, a oferta, porque nós vamos começar com um momento de oração com um de vocês. Quem será que é o aluno de hoje? Não sei, vamos descobrir. A paz do Senhor, senhores. Meu nome é Ana Clara e eu vou ler a oração do dia 16. Leia o Salmos 16:1. Podemos confiar na proteção de Deus. Guarde-me, ó Deus, quando em ti eu tenho segurança. Orando os Salmos. Deus, cuide de mim. Obrigada, Senhor, porque posso contar com sua ajuda sempre. Oramos pelas crianças da Síria Única. Senhor, que as crianças que são ligadas a estudar budismo ou hinduísmo possam conhecer a Cristo. Amém. Voltamos aí agora à nossa aula, né? Aula de hoje. Depois da oração abençoada do nosso colega. Glória a Deus. E na aula de hoje, nós estamos aprendendo, então, qual o tema mesmo, de novo? O profeta da restauração de Israel, Olha. que é, no caso, Ezequiel. Ezequiel. Da restauração. Se tem algo para ser restaurado, o que significa? Que foi perdido antes. Foi Foi perdido? danificado, Danificado? abalado. Dê um exemplo aí de alguma coisa que precisaria de uma restauração, por exemplo. Vamos supor, sendo mais simples, né? Um brinquedo que você tem em casa. Aham. Você vai lá e quebra ele. É. Aí o seu papai tem que restaurar ele, tem que consertar ele. Exato. Exato. Eu Sim. lembro que eu tinha um aviãozinho. Meu Deus. Aí eu fui e quebrei ele para ver o que tinha dentro do aviãozinho. Quando meus pais foram brigar comigo, por que você quebrou seu brinquedo, Abraão? Eu pequenininho. Aí eu, olha, pai, é porque eu queria ver o que tinha dentro de um avião. E tinha algum passageiro dentro dele? Claro que não, mas Meu era o que eu Deus. queria ver. Ah, Eu sim. queria achar lá o passageiro lá dentro da minha cabeça. Então aquele aviãozinho ele precisava ter o quê? Uma restauração, Restauração. que não teve, né? Não teve, né? Infelizmente, eu perdi aquele brinquedo Meu Deus. porque eu destruí ele, infelizmente. Pra você ver, né, criança? E nós temos aí a história de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles se dispersaram dos mandamentos de Deus, eles Sim. menosprezaram a palavra de Deus. Sim. E eles estavam vivendo de uma forma que não estava agradando a Deus. Certo? Certo, é isso Sim. aí. E então Deus ele já tinha prometido isso, nós devemos deixar claro que foi muito tempo depois de Moisés, muito tempo depois de Josué, dos juízes que nós estudamos, foi muito tempo depois de Davi, Sim. foi muito depois. Eles passaram por isso tudo, muito tempo depois de Abraão, do povo de Israel, né? O povo de Abraão, descendente de Abraão, da Bíblia. Então foi muito tempo depois. Deus ele tinha dito para eles: se vocês desobedecerem, vocês irão para o cativeiro. Vocês vão para o cativeiro.
E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles Eles foram agora? levados cativos pela Babilônia. Foram E levados tanto cativos para que Babilônia. é interessante vocês saberem que Ezequiel está situado na mesma... Ele é contemporâneo de Daniel, do profeta Jeremias. Sim. Eles são todos da mesma época. Da mesma época, só que vivendo em locais e Locais situações diferentes, Sim. né? Enquanto Daniel, por exemplo, no palácio, Jeremias em outro lugar, Ezequiel também estava em outro lugar, né? Mas vamos ver agora um resumo em vídeo da A história de Ezequiel. e do povo também de Israel, né? Sendo levado para Babilônia. Prestem atenção no vídeo. Chama aí o vídeo. Vamos ver o vídeo? Atenção. Chama hein? ele. Vem! Olá, juniores! Hoje vamos conhecer a história de Ezequiel, um jovem profeta que foi chamado por Deus para uma missão muito importante, mesmo vivendo em tempos difíceis. Ezequiel era apenas um jovem quando foi levado para o cativeiro na Babilônia. Ele passou a sua vida inteira morando ali. Mas Deus tinha planos especiais para ele. Deus chamou Ezequiel para ser um atalaia, aquele que fica à entrada de uma cidade, vigiando para anunciar quando surge algum perigo. O chamado de Ezequiel não era fácil, pois Deus o havia levantado para anunciar uma mensagem de repreensão para um povo rebelde e teimoso que não queria se arrepender dos seus pecados. No entanto, Ezequiel não precisava ter medo, mesmo que fosse desprezado. Deus estava com ele, enviando-o para anunciar o castigo que viria sobre a cidade de Jerusalém. Infelizmente, muitos não acreditaram no que Ezequiel falava. Mas o juízo veio e a cidade foi totalmente destruída. Já na Babilônia, muitos judeus se encontravam desanimados por causa de toda a destruição que o Senhor permitiu acontecer com a cidade e com o templo. Tudo havia sido queimado. Mesmo em meio à tristeza e desânimo, Ezequiel continuou a ser fiel a Deus e a cumprir sua missão. Ezequiel nos ensina que, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, devemos sempre confiar em Deus e seguir seus caminhos. A história de Ezequiel nos mostra a importância de sermos corajosos e obedientes a Deus, mesmo em meio às adversidades. Lembrem-se sempre disso, juniores. Deus está conosco e Ele nos dará forças para cumprir a missão que Ele nos confiou. Glória a Deus! Uau! Meu Você Deus. viu ali? Tudo Meu destruído, Deus. né? Tudo queimado. Queimado, destruído. A situação deles ali estava caótica, não é verdade? Meu Deus. Mas será que era isso que Deus queria para eles? Claro que não. Não, né? Não. Deus ele promete: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso aí. Você leu o textuário de hoje? Será que eles leram o textuário de hoje? Quem leu? Vamos chamar um deles ali para ler o textuário de hoje? Vamos? Vamos. Quem será que vai ler dessa vez? Vamos ver. Vamos lá, na tela. A paz do Senhor, juniores, textuário. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Amém, juniores. Olha que bênção. Então nós bênção. vimos ali o textuário. Qual é o textuário? Repete aí, irmão. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Tem alguma semelhança desse versículo com a situação do povo de Israel na Babilônia? Sim, você vê que eles estavam completamente destruídos. Pode-se dizer que mortos. Mas Deus ele não quer isso para o seu povo. Não. O que Deus quer para o seu povo? Ele quer vida. Ele quer um Vida. povo vida que vive com sabedoria,
Aham. Vida e abundância. Isso, alegria. O reino de Deus é alegria, justiça, paz, amor, bondade, mansidão. O reino de Deus, ele é cheio de vida, né? Não é tristeza. Morte. É, igual, imagina, a gente tem um junior aí que só vive cabisbaixo. Meu Deus, né? Eu acho que não tem, não. Impossível. Não, Meu eu Deus, conheço os meus alunos, misericórdia. graças a Deus, são uma bênção, Aleluia. são todos animados, todos prudentes, Fortes. né? Exato. Então, vamos para a segunda parte, porque se você também é uma pessoa animada, você também tem parte aí no que vai acontecer agora. Olha só o que o profeta Ezequiel ele fez no meio daquele povo que estava vivendo, parecia o fim, né? O fim. O fim. Que não a tinha morte. mais jeito para eles. É, mas vamos ver o que ele fez. Um dia, Deus mostrou a Ezequiel uma visão de um vale coberto de ossos secos. Deus perguntou se aqueles ossos poderiam ter vida novamente. E Ezequiel respondeu que, só Deus poderia saber, né? É um monte de osso. Então, Deus pediu que Ezequiel profetizasse sobre os ossos, dizendo que ele faria com que eles vivessem novamente. E olha só, Ezequiel profetizou como Deus havia pedido, e algo incrível aconteceu. Os ossos se juntaram e começaram a se formar novamente, até que corpos inteiros estavam de pé novamente. Mas ainda faltava algo: vida! Então, Deus pediu que Ezequiel profetizasse sobre o vento, para que ele soprasse vida sobre aqueles corpos. E assim foi feito. O vento soprou, e a vida entrou novamente nos corpos. Um grande exército se colocou de pé no vale, e Deus explicou a Ezequiel que aqueles ossos representavam o povo de Israel, que estavam mortos em seus pecados, mas que Deus faria com que eles vivessem novamente. Essa é uma história incrível de como Deus é capaz de trazer vida do que parecia morto e sem esperança. Então lembre-se sempre de que Deus pode trazer vida a qualquer situação. Basta confiarmos nele e deixar que ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima! Que bênção, glória Aleluia. a Deus aí, aleluia, Meu Deus, né? hein? Profundo. É, você viu ali, ó, Deus usando um profeta para trazer vida. Vida ao seu povo. É. E aí, hoje é diferente daquela época? Não, hoje Deus quer usar vocês para levar vida a pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão mortas espiritualmente. Não importa o lugar onde você esteja, na sua escola, até na sua casa. Sim. Deus quer usar vocês de maneira poderosa. Sim, como verdadeiros profetas de Deus. Aleluia. Chegar assim, ó, assim diz o Senhor, haja vida. Haja vida. Né? Não maldição, mas vida, profetizar bênçãos. Você vai se Alegria. arrepender dos seus pecados, pregar para as pessoas, muda de vida. Porque mesmo nas situações mais difíceis, se você se arrepender, Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai fazer com que tristeza se transforme em Alegria. alegria Felicidades. eterna, né? Não uma Não alegria momentânea. não. Eterna. Eterna. Então nós vimos aí nessa aula, olha que bênção aí, né? Você sabe o que me chamou a atenção? O quê? Uma palavra. Uma palavra? Qual palavra? Atalaia. Atalaia. Vocês sabem o que é atalaia? Será que ele sabe o que é atalaia? O que é uma atalaia? Atalaia é aquele que vigiava, que observava Israel, que ficava Como assim? de prontidão. Ele protegia Israel à noite de possíveis invasões de inimigos. Então, qual era a função dele? Como ele vigiava? Ele ficava de olho aberto? De olho aberto. Pensa De se noite? De noite. Ah. Pensa se ele dormisse. Não podia dormir. Se ele dormisse, o que aconteceria? Aí o povo seria invadido. Aí acabou tudo de novo. É uma Misericórdia, né? situação séria. Sim. E nós também somos ou não somos atalaias das nossas vidas? Nós devemos ser atalaias nas nossas vidas.
Certo. Então eu vou fazer aqui um teste para ver se eles aprenderam e se você também Meu Deus. tá ligado aí, hein, irmão? Vai lá, eu vou falar palavras que é o que o atalaia, verdadeiro atalaia de Deus, vai ouvir e vai ficar ali. Será que ele vai tocar a trombeta? Porque é uma coisa que é urgente, é importante prestar atenção. É um inimigo! Ou será que ele pode ficar calmo porque tá tranquilo? Vamos Sim. lá. Eu vou dar um exemplo para começar, tá? Pra começar, eu vou Pra começar. explicar como eu vou fazer, se eu for avisar ou não. É. Como é que você vai avisar? Eu vou avisar, eu vou imitar uma trombeta, né? Porque eu não tenho uma trombeta de verdade Sério? E ainda. eles? Como que eles vão avisar? Eles colocam a trombeta lá No chat? No chat, ou eles colocam porô lá no chat. Acho que o porão é melhor, né? Porô! Porô. Tá bom, vai lá. Vocês coloquem aí porô, tá? Mas escrevem assim, ó. Primeiro, 1. Aí vocês colocam se vai ter poró ou não. Se não tiver poró, vocês podem só colocar os olhinhos, tá? 1, olhinho. Se for trombeta, coloca poró. Aí eu vou pro segundo. Vocês colocam, tá? Participem aí, eu quero ver vocês participando. Vamos ver quem Vamos é ver os quem vai atalaia participar, aí. né? Quem São vai acertar atalaias? todos. Vamos ver, hein? Então, preparado? Está preparado? Tô preparado. Vamos lá. Vamos ver. Os atalaias, um momento só de teste agora, hein? Imagina que vai ser um atalaia de verdade. Você está lá vigiando. Vigiando. Um passarinho! Quase, hein? Oi? Quase tocou a trombeta. Quase toquei a trombeta por causa de um passarinho. Não. Passarinho, e aí? Aí eu não vou tocar a trombeta, né? Não? Não. Tá bom, vamos ver lá. Ó. A Malequita! Um filisteu! Uma lagartixa. Aí depende, né? Uma barata voadora. A barata voadora vai também despertar todo o povo. Cachorro é uma barata, né? Cachorro É uma barata. Voadora, né? Voadora, não é qualquer barata. Meu misericórdia. Misericórdia. Meu Deus do céu. Vamos lá agora, hein, irmãos? Estão Agora é prontos pra aí? valer, né? Oi? Agora é pra valer, né? Agora é pra valer, hein? A primeira. Vai lá. Ler a Bíblia. Segundo. Desobediência. Desobediência, o segundo. Toca a trombeta ou não? Ler a Bíblia. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Terceiro. Quarto. Oração. O quinto. Desânimo. O sexto. Acho que é o sexto, né? Tô perdendo as contas. Sexto, aqui. acho que é o sexto, sim. Santidade. E aí? Santidade. Toca trombeta ou não? Não, santidade não, né? Buscar a Deus. Então, acho que é isso, Acho né? que é isso. Será que todo mundo acertou todos? Será que todo mundo Graças a acertou Deus, hein? todo? Acho que só teve 2 inimigos ali, né? 2 inimigos, Dois graças inimigos. a Deus. 2 ou 3. Vamos ver se vocês Vamos ver se responderam acertou certo, todos, hein? hein? Então, é isso. Isso que é um atalaia, né? O que que um atalaia faz? Ele vigia. Ele vigia. Qual Ele é é um uma das sentinela. principais coisas que nós devemos fazer como atalaias, João? Vigiar a nossa vida, a pensamentos que a gente possa ter errados, a atitudes que a gente possa fazer que não convém como cristãos a gente fazer. A gente tem que ser exemplo onde a gente for. Sim. Que, querendo ou não, isso testifica o evangelho de Deus em nós. Sim. Sim. Então nós devemos ouvir e obedecer à voz de Deus, né? Porque a voz de Deus é o que nos traz vida. A desobediência é o que nos gera morte. A Bíblia diz que os vossos pecados é o que gera Morte. a morte, não qualquer morte, mas uma morte eterna, uma separação de Deus. Meu Deus. O Senhor, ele promete, da mesma forma que Ezequiel também estava levando a palavra de Deus, o Senhor, ele promete vida para nós. E não apenas vida, vida em abundância. É, mas não basta nós apenas acreditarmos, falarmos bem assim, eu acredito que Deus pode me dar vida. Não, é preciso nós acreditarmos e cumprirmos os ensinamentos que Ele tem para nos oferecer, para que nós tenhamos uma vida em abundância, não é verdade? Obedecer às leis de Deus, obedecer aos nossos pais, aos nossos líderes. É isso aí. Sim. Então, nós aprendemos de hoje que para não irmos para a morte, um cativeiro espiritual, né? Uma situação. O que é um cativeiro espiritual? Fala aí. O cativeiro espiritual seria você entrar numa prisão, Aham. numa
Como se você fosse transportado para um lugar onde você não deveria estar, Aham. que isso vai te levar para a morte. Como, por exemplo, você ter um pensamento de desânimo e você não tocar a trombeta, não vigiar, aí esse pensamento só vai se alastrar e você vai para um cativeiro. Exato. No caso, você vai ficar preso nisso. Certo. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Certo. E não é só tocar trombeta, né? Não vai Não. sair por lá falando. Pode Daqui a não! Daqui a pouco tá um monte de junior lá na casa Meu dele. Deus. Parou! Misericórdia. Misericórdia. Não, tocar trombeta e ser um atalaia aqui é orar. É orar. É orar, Ler a meditar na palavra. palavra de Deus, vir na igreja, buscar ajuda Buscar com ajuda. outras pessoas, converse com seus pais, converse com seus pastores, converse com os seus professores. Nós Isso. estamos aqui para auxiliar vocês com qualquer dificuldade, tá? Deus não não- acha que a gente não vai entender, ninguém me entende. Não. Não. Deus o quê? Deus, ele nos quer em unidade. Ele não quer que a gente se isole quando a gente É. tem nossos problemas. Exato. E isso daí é o significado de Ezequiel, né? Deus te fortaleça. Deus te fortaleça. E aí, gostou da aula de hoje? Eu gostei demais. Ezequiel, ele tem uma história incrível. O chamado Ah. dele é muito profundo. Sim. Ele passou por tanta diversidade. Muitas adversidades. Muitas adversidades. Caso vocês não sabem, ser profeta não é nada fácil. Né? Não. Você sabe uma das dificuldades que Ezequiel passou? Uma das dificuldades? É. Qual? Ele teve a morte da sua esposa Sim. e Deus falou para ele não chorar. Ele não poderia estar de luto pela morte da sua própria esposa. Imagina. Meu Deus. Que situação. Teve outras várias situações. Tem, por exemplo, a história do pão de Ezequiel. Você conhece a história do pão Pão? de Ezequiel? Do livrinho? Não, o pão de Ezequiel. Qual que história é essa? É uma história de que Deus, para mostrar o quanto que ele estava fadigado do povo, o quanto que ele não Ah, gostava do povo, lembrei. era para Ezequiel começar a fazer pão. Só que o material que ele iria cozinhar o pão Meu Deus. era uma coisa muito estranha. Muito nojenta. Era tão nojenta que provocava tanta ânsia de vômito que Ezequiel disse que não queria fazer. Aí Deus falou bem assim, beleza, já que você não vai fazer dessa forma, eu vou deixar você usar, por exemplo, o quê? Você sabe o quê? O quê? Eu vou falar, hein? É aquilo que sai da vaca depois que ele Esterco. come. Isso, esterco. Esterco de vaca. Ele fazia o pão dele lá em cima Com de uma esterco de pedra, né? vaca. E usava para esquentar ali. Imagina Meu que Deus, situação, coisa- né? Para mostrar o quanto que Deus odeia o pecado. Deus, Sim. ele odeia, ele tem nojo do pecado, né? E no começo do ministério de Ezequiel, Deus fala que muitos não ouviriam que ele teria a pregar, mas mesmo assim ele deveria pregar, porque não seria mais culpa dele caso ele pregasse. Aí Sim. já estaria a responsabilidade sobre as pessoas que não ouviram ele. Mas ele tinha que pregar. Tinha que pregar. E ele foi pregou. enviado para pregar. Glória a Sim. Deus pela mensagem de Ezequiel. Glória a Deus. E para finalizar, nós estamos finalizando a nossa aula. Eu gostaria de falar também para vocês sobre a oferta. A Fala aí oferta. sobre a oferta, irmão. É muito importante nós ofertarmos, que Deus ele vê o nosso coração e você ofertando, você só está colhendo uma semente que você colherá no futuro. Sim. Então é muito importante ofertar, ajudar na casa de Deus, Sim. com alegria, né? Com alegria. Com alegria. Sim. Aquela moedinha que você guardou durante a semana, você poder dar no culto, na salinha, quando você vir. Exato. É muito importante. É muito importante. Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir uma música aí enquanto eles ofertam? Vamos? Vamos? Louvor da oferta! És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele
estamos aí, que bênção, Que bênção, glória a Deus. glória a Deus. Que louvor Aqueles abençoado, né? que ofertou com alegria, muito abençoado, Muito né? abençoado. A escolha ali foi uma bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Para nós finalizarmos também, eu gostaria de falar sobre Jesus. 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 Jesus é aquele que nos dá vida. Ezequiel, uma das suas profecias foi sobre um rio. Rio. Sobre um corpo de água muito grande. Só que enquanto ele ia andando nesse corpo d'água, a água ia ficando cada vez mais fundo. Então ele iria pisando. Aí imagina que você está indo, a água batia no pé. Aí vai Vai o quê? e bate no joelho. Joelho, e depois? Na cintura, no e peito. depois? E depois? No pescoço. E depois? Aí daqui a pouco ele está submerso na água. E tá aí, afundando. como é que ele tem que fazer lá dentro desse monte de água? Como que ele tem que fazer? Ele tem que nadar, Nadar, Ele né? tem que estar lá dentro e não tem como mais se controlar direito. Então, uma das profecias dele foi essa. E o que isso significa para nós hoje em dia? Significa o rio, na minha visão, Sim. que nós devemos nos aprofundar cada vez mais na palavra, em Deus, Certo. e Em Jesus, irmos cada né? vez mais fundo. Que Aham. quanto mais fundo ele ia, menos controle do corpo dele ele tinha. Certo. Mas o rio tinha controle sobre o corpo dele. Sim. Sim. Então, cada vez mais que nós temos um relacionamento com Jesus, nós começamos nos entregando a nossa vida a Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas depois o nosso relacionamento vai aumentando cada dia mais, né? Sim. E aí? Vamos cada vez mais fundo. E cada vez mais nós vamos ficar mais o quê? Submersos por ele. Isso, e nós também vamos ficar cada vez mais limpos. Limpos. A água purifica, né? Começa com os pés limpos, depois vai aumentando, aumentando. Até que todo o seu corpo seja limpo, né? Glória a Deus, Aleluia. né? Que vocês possam seguir nesse caminho de conhecimento, né? A vida com Deus, dia após dia. Dia após dia. Amém? Amém. E aí, o cativeiro vai chegar ao fim, que vocês possam ter alegria. Vamos estudar as próximas lições e nos vemos numa próxima. Vamos orar para Vamos encerrar? orar? Vamos fazer a posição para oração, né? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu quero pedir pela vida de cada um desses juniores, Senhor, que o Senhor possa entrar na mente deles, no coração deles, que possa dar cada vez mais sede, mais fome do Senhor nome para de eles, Jesus Senhor. Cristo, Que o Senhor possa habitar nos lares dele, que os seus lares sejam lares onde habite a felicidade, onde habite o seu glória Santo de Espírito, Deus. Senhor. Que eles possam absorver toda essa palavra, Senhor. Que eles possam ser crianças que ouçam a voz de Deus, Senhor, que obedeçam seus pais, Senhor. Que cada vez se aprofundem mais na sua palavra, que eles possam ser exemplos onde eles estiverem, na escola, em casa, Senhor. Que o Senhor venha usar a vida deles cada vez mais, que o Senhor venha quebrantá-los cada vez mais, Senhor. Que o Senhor venha os proteger de toda armadilha, Senhor, de todo o cativeiro que o mundo possa ter contra a vida deles, Senhor. Que o Senhor possa levantar grandes homens e mulheres de Deus no meio deles, Senhor, e que o Senhor venha continuar abençoando e os dando ensinamento, e os dando cada vez mais sabedoria e discernimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe Tchau. vocês. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite. Um convite? Roletins. 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 Vai Vocês ser não que podem dia? faltar. Vai ser no dia 22? 22? Né? Tá aparecendo aqui na tela as Sim, informações. tá aparecendo. Que Não vocês faltem. possam não faltar, que vocês possam trazer também mais pessoas. Que Deus abençoe vocês. Deus tem grandes coisas preparadas para vocês nesse dia. Amém. Amém. Eu creio. Eu creio. Você crê? Eu creio. Amém. E vocês creem? Então, espero que vocês estejam bem ansiosos aí. Daqui a pouco vai chegar o Roletins. Roletins. Que Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima. Tchau. Tchau.